Olá pessoal, professor Tomás aqui com vocês, das nossas aulas de História para todos do 7º ano. Um forte abraço a todos aí da nossa escola Doutor Caetano Monteiro, que nesse mês de setembro está realizando aí aniversário, está de data nova, 40 anos aí de caminhada. Beleza pessoal? Hoje nós iremos tratar da importância da pecuária na expansão territorial da América Portuguesa. Prosseguindo, a gente já tratou desse assunto em geografia, já comentou em geografia, mas também no programa, de aula de história, nós temos aí a contemplação dessas aulas aí também em história, Pecuária, expansão territorial. Observe direitinho esse quadro aqui, pintado por Franz Post, em 1638. Foi um daqueles membros, daqueles pintores, artistas, vindo no período aí da ocupação holandesa no território brasileiro, trazido por Maurício de Nassau, que foi a serviço das companhias das Índias Ocidentais, representante da coroa, da Holanda, aqui no território brasileiro, naquele período das invasões holandesas, beleza? Então a gente observa aqui direitinho, pessoal. Caso essa imagem esteja um pouquinho ofuscada para vocês, é só você colocar esses referenciais ali que você vai ver essa imagem na internet, beleza? E ela está representando justamente algumas importâncias ali que a gente começa a observar. Se a gente analisar direitinho, eu vou tentando traduzir aqui para vocês para a gente chegar na ideia. É um carro de boi sendo puxado aí. Temos duas pessoas aqui, de origem africana, provavelmente eram escravos, a gente observa aqui até pela vestimenta deles, pouca vestimenta e tudo mais, porque não existia necessidade de se gastar com toda vestimenta para escravos. Um carro de boi, bois puxando um carro, que era um tipo de locomoção, tração naquele período, provavelmente carregando canas de açúcar, vindo que nesse período o desenvolvimento da atividade da cana de açúcar era importante, próximos ao rio. O rio vai ser extremamente importante para o desenvolvimento da pecuária aqui no território brasileiro, na expansão do território brasileiro. Beleza, pessoal? Então, olha lá. Pintura de Franz Post, de 1638. Um carro de boi carregando uma caixa de açúcar com um homem negro sentado e 2 boiadeiros. Então, tá aí, nós observamos essa pintura, retratando um pouquinho. Isso aqui era bastante importante, eu já disse para vocês. E vou relembrar novamente. Hoje nós temos televisão, nós temos revistas, nós temos jornais, nós temos a internet para levar a gente a entender como é um determinado local, uma determinada área, Por exemplo, aquele incêndio na Amazônia, aquele incêndio no Pantanal que está ocorrendo e tudo mais. A gente começa a observar alguns detalhes. Você não precisa, mas naquela época a pintura era extremamente importante porque ela retratava como era determinado local, como era o modo de vida, a paisagem, as atividades econômicas e tudo mais. Na Europa, então era uma forma de divulgar, propagar, uma imagem. Então está aí essa representação. E a utilização do gado vai ser bastante importante para a expansão do território brasileiro, logo no início, ali nos séculos XVI e XVII. Ok? Prosseguindo a próxima imagem que a gente vai observar. Outra atividade, E o título é o mesmo, pecuária e expansão territorial. Como a atividade pecuária, ela vai contribuir para a expansão territorial do Brasil. Ok? E aqui a gente observa a mesma coisa. Gado, gado, puxando um carro também, o carro de boi tem aqui, uma certa paisagem em volta, correto? Aí você observa o seguinte, a paisagem, aquela paisagem tropical, coqueiro e tudo mais, aquela coisa toda, ela vai ser retratada, espécies de aves e tudo mais, ela vai ser retratada aí nessa pintura. O objetivo era isso aí, retratar a terra e levar essa imagem para a Europa, para eles poderem identificar como eram as belezas naturais daquele continente, para até poder se interessar e vir aqui colonizar. Uma ideia era essa. Escravos africanos também, carregando. Por que escravos? A gente identifica escravos africanos só por causa da cor da pele? Não, porque a gente observa, além disso, a gente observa que eles estão ali realizando uma determinada atividade.
geralmente tinha essa ideia que quem trabalhava era apenas os escravos. A atividade, outro tipo de atividade como mando, administração, não era dos escravos, era sim dos donos, dos senhores, era a administração, cuidar dos negócios, aquela coisa. O trabalho braçal, manual, é de responsabilidade dos africanos, dos escravos, ok? E aqui ele está carregando uma rede, nessa rede provavelmente tem uma dama, uma senhora de engenho, alguma coisa assim desse tipo. Beleza, pessoal? Deu para pegar a ideia? Vamos lá. Tapete produzido pela manufatura de Gobelins entre 1723 e 1730. Ainda estamos aí no período já, claro, um pouquinho mais fraco, o açúcar, já entrando no período de mineração também, que já está começando a se fragilizar também o período da economia de extração de metais preciosos ali das Minas Gerais. Retrata um carro de boi carregando cana e mandioca. Mandioca também que se torna um produto importante até para a alimentação da população local, população escrava e tudo mais. Em uma paisagem de engenho de açúcar, onde dois homens escravizados carregam uma senhora. Beleza, pessoal? Então tá aí a imagem, isso aqui é um tapete retratando todinho. Antigamente a gente tinha muita imagem de tapete, bastante interessante, colorido, retratando alguma coisa assim. É bastante interessante. Talvez até dessas imagens aí já tenham sido produzidas várias e várias aí, retratando como era o modo de vida naquele período. Beleza, pessoal? Mas perceba-se o seguinte: mão de obra escrava e a utilização de quê? A utilização do gado. A expansão pecuária vai proporcionar bastante esse desenvolvimento. Prosseguindo, outra coisa que a gente tem que observar direitinho, pessoal, que tem um mapa aqui para a gente observar direitinho essa situação. Uma coisa que a gente tem que observar direitinho é que as primeiras levas, os primeiros gados trazidos aqui para o Brasil, foi em 1534, por Tomé de Souza, governador geral. Então ele vai trazer o gado para cá para servir de força motriz para poder rodar o engenho de açúcar, fazer o caldo ali e dali ser processado, ser transformado em açúcar. Beleza? Então era isso aí. E além de auxiliar na alimentação da população, ela não tinha um valor econômico para a metrópole, para Portugal. Não era de interesse de Portugal ali o desenvolvimento da pecuária. Portugal não tinha nenhum interesse em desenvolvimento da pecuária no território brasileiro, certo? Ela veio como força motriz, auxiliar na alimentação, na produção de leite, e assim por diante, carne, e assim por diante. Mas o interesse de Portugal era o desenvolvimento da produção açucareira. Tanto é que um documento régio, uma carta régia, se eu não estou enganado, 1701, vai ser elaborada com a proibição, determinando a proibição da criação de gado 50 metros dentro dos primeiros 50 metros ali da costa brasileira. Só poderia ser criado gado além de 50 metros da costa brasileira, certo? Porque a costa brasileira era apenas de exclusividade para a produção do açúcar, da cana-de-açúcar, que era consequentemente utilizado para a produção de açúcar. Então ficou proibido, segundo essa carta régia, esse documento real da coroa portuguesa, era proibida a criação de gado dentro desses 50 quilômetros, 50 quilômetros aí da costa brasileira. Falei 50 metros, Você falei 50 metros, corrija, 50 quilômetros. Beleza, pessoal? Ou seja, nessa faixa aqui, 50 quilômetros da faixa litorânea, não era permitido a criação de gado. Essa área era destinada à utilização para o desenvolvimento da cana-de-açúcar, que era o que dava riqueza para Portugal. Ok, pessoal? Então, o que vai acontecer? Vai ter, aí a gente vê a expansão, A pecuária ela vai ter que se expandir, ela vai ter que adentrar o território brasileiro. E aí vai ser muito tranquilo, porque você necessita de poucas pessoas, pouca mão de obra, apenas um vaqueiro para tomar conta, alguns empregados e tudo mais, o gado é criado solto, aquela coisa toda. Então ele começa ali a se desenvolver uma criação extensiva, solto, gado solto, e vai adentrando e crescendo, adentrando, e ela vai seguindo alguns cursos de rio. Por exemplo, o rio Curral, o rio dos Currais, que hoje nós conhecemos como Rio São Francisco. Então ela começa a adentrar ali, dentro de vários rios, principalmente o rio dos Currais, e ela vai
começando a se desenvolver, estendendo ali o território brasileiro também. Beleza, pessoal? Aqui a gente observa também a produção, a criação de gado. Ela vai se desenvolver de norte a sul da América Portuguesa. Lembrando que a gente tinha o Tratado de Tordesilhas, né? De norte a sul, ela vai se desenvolver aí no território brasileiro. Beleza, pessoal? Então, olha só. Aqui a gente tem algumas áreas, né? Que a gente observa isso aí. Área de ocorrência do pau-brasil. Essas áreas mais amarronzadas, essas áreas em marrom, são as áreas aí de ocorrência do pau-brasil. A cana-de-açúcar, as áreas esverdeadas. Beleza, pessoal? Olha assim. São Vicente, Pernambuco, Nordeste, ali por ali, Maranhão, tudo mais. Ou seja, era as áreas litorâneas, era de destinação da produção de cana-de-açúcar. Pecuária, as áreas mais rosas. Observe-se que inicialmente ela começa pelo Nordeste brasileiro, correto? Adentrando no Nordeste brasileiro. E teve conflito com povos indígenas também, porque ela estava adentrando, tomando espaço dos povos indígenas, teve conflito e tudo mais, aquela coisa toda, né? O peão, que vivia ali da pecuária, que tomava conta, geralmente poderia ser uma pessoa livre, poderia ser um ex-escravo, então o escravo ele tinha um certo ganho depois de certa quantidade de anos, 5 anos mais ou menos, ele recebia 1/4 da produção do gado que pertencia a ele poderia também adquirir-se um produtor rural, toda aquela coisa toda, e dali do couro, do gado, ele tirava praticamente tudo, como se tira hoje em dia, né? Você tira a roupa, você produz objetos, roupa, chapéu, casaco, gandola, vamos dizer assim, calça, tudo, um aparato, bota, sapato, tudo calçado, tudo de couro. O leite, a carne do gado também é bastante utilizado. Então, ou seja, de tudo do gado se dava para aproveitar, assim como hoje também se dá para aproveitar. Hoje ainda mais ainda, por conta do processo industrial, aquela coisa toda. Beleza? E aí a gente tem toda essa ideia, né? Então ela inicialmente observa que aqui é o curso, se a gente observar em outros mapas, a gente observa que aqui é o curso do Rio de São Francisco, do Rio dos Currais, beleza? Isso aí vai aumentar, vai se desenvolver, vai para a área sul do país, vai para a região das Minas Gerais, para poder fazer o abastecimento da população ali das Minas Gerais, porque o objetivo das Minas Gerais, as pessoas que iam para Minas Gerais, o objetivo era apenas garimpar, retirar o produto da terra, retirar o quê? O ouro, a prata, né? Metais preciosos, aquela coisa toda. Então eles não se preocupavam com outra coisa, de produção de alimentos, por exemplo. Essa produção de alimentos aí vinha de outras regiões do Brasil para poder fazer o abastecimento das Minas Gerais. Beleza? Então, a produção alimentícia que abastecer a região das Minas Gerais, matar a fome do povo, era justamente de outras regiões. Aqui, no sul, vai ser desenvolvida a carne de charque, né? a carne salgada, que é para poder ajudar ali a conservação e tudo mais. Então, todo esse tipo de alimentação vai vir das outras regiões aí produtoras para a região das Minas Gerais, colaborando também para o desenvolvimento da expansão do território brasileiro. Beleza? A gente tem um textozinho aqui para a gente dar uma observada. No século XVI e XVII, a pecuária concentrou-se no Nordeste. O que a gente falou? Embora existisse criação também em São Vicente e no Rio de Janeiro, as fazendas de gado ocuparam rapidamente o interior, em contraste com a ocupação litorânea da agricultura. Embora começou no Nordeste, se desenvolveu também em Rio de Janeiro e São Vicente, que é São Paulo, beleza? Em contraste, ela vai se desenvolver, ao contraste da cana-de-açúcar que se desenvolveu aqui no litoral, ela vai se desenvolver no interior. Beleza, pessoal? Diferentemente da agricultura, no litoral, a pecuária no interior. No principal eixo dessa atividade, o Rio São Francisco e seus afluentes, poucas famílias dominaram extensas áreas em poucas gerações, passando elas próprias a intermediar a contribuição de sesmarias com a aprovação da coroa. Então o que acontece? Isso aí, as sesmarias, aquelas terras, né, distribuídas, aquela coisa toda, quem vai intermediar a distribuição de sesmarias começam a ser agora essas famílias, né? Que elas começam agora a ter uma quantidade, né? Elas vai lá e determina essa quantidade de gado aqui, de terra aqui é a minha, para me plantar meu gado, aquela coisa toda. Aí depois outras pessoas também, ela que vai começar a intermediar a entrega, a distribuição dessas terras, dessas sesmarias, com autorização e aprovação da coroa portuguesa. Beleza, pessoal? Prosseguindo, vamos lá para a gente adiantar
o serviço. E aí a gente tem mais um mapa, ainda mostrando aqui, ó. Aqui o desenvolvimento começa aqui nas costas, na costa brasileira, segue o curso dos rios e ela vai se interiorizando. Olha só, Nordeste, Rio dos Currais, Rio de São Francisco, Rio de Janeiro e São Vicente, vai atravessando a região das Minas Gerais, onde se é descoberto o ouro e tudo mais, região sul do país, onde se é desenvolvida a carne de charque e tudo mais, né? E assim por diante. As estâncias, né, lá do Rio Grande do Sul, aquelas grandes locais ali de criação de gado de extensão, ou seja, solto no pasto, aquela coisa toda. Beleza? Mais um textozinho para a gente observar. Torna-se célebres, ou seja, importantes, as frentes de penetração pecuária desse período. Se torna importante, porque está povoando o Brasil. Os sertões de dentro, fazendas que acompanham o São Francisco e os rios Canindé e Gurgueia. E os sertões de fora, fazendas próximas ao litoral nordestino que confluíram no Ceará, atingindo mais tarde o Maranhão. Então observe, tinha dois tipos de sertão. O de fora, que eram as áreas litorâneas, aquela coisa toda, né, que vai começar a ser desbravado a partir da produção da cana-de-açúcar. Os sertões, aquele local ainda não é desbravado, né? Assim, o sertão, na realidade, é as áreas mais interiores, mais afastadas do litoral. Mas tinha aquela ideia de sertão de fora, as áreas mais produtoras de agricultura, aquela coisa toda, e o sertão de dentro, que eram aquelas áreas mais interiores, que vai acompanhando justamente a produção pecuária, né, o desenvolvimento da pecuária. Esse é um trecho de um livro, né, A Formação do Brasil Colonial, né, de Maria José e Arnaud Welling. É esse livro, um trechozinho desse livro aí que está presente, tanto esse texto quanto o texto, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como foi o desenvolvimento, como foi o processo de formação do Brasil colonial e esse processo de expansão do território brasileiro aí através da pecuária. Beleza, pessoal? Deu para a gente entender? Vamos prosseguir. Próximo slide. E aí a gente observa o seguinte, pessoal. A importância da atividade pecuária é bastante interessante, que ela vai desenvolver uma série de festas, rituais, festejos e tudo mais, de norte a sul do país. E a gente tem uns exemplos aí de muitas festas aí que vão exaltar, enaltecer, elevar a atividade pecuária e tudo mais aí. Assim como a gente tem uma exaltação, elevação, né? Reconhecimento aí da atividade da produção da cana-de-açúcar, a gente observa aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, né? A princesa dos canaviais. Todo final de safra aí, mês de janeiro, não é isso, Rubens? Se eu não estou enganado, todo mês de janeiro a gente tem o quê? Qual é o nome aí? A festa, né? Da cana, né? A festa da cana nós temos aí no mês de janeiro, nós temos aí a festa da cana. Olha, pessoal, Rubens, ele está servindo aqui como o nosso aluno aqui, que está interagindo com a gente também, sempre a gente está conversando com ele. Então a gente tem a festa da cana também aqui no nosso território, o quê? Exaltando, né? Reconhecendo a importância da cana, da atividade canavieira aqui para a nossa região. Assim também, com a festa da cana, a festa do boi também, bastante importante, porque vai, como se fosse aquele período de grande festa, que a atividade deu certo, que produziu, que foi ótimo, que foi excelente, que atendeu, que gerou emprego, que gerou alimentação, renda, recursos e tudo mais, ela é comemorada, festejada e tudo mais. Beleza, pessoal? E vai dar origem a várias e outras tradições de festejo aí do boi. Vamos lá, muitas são as festas populares que têm como figura principal o boi. No Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas e Piauí, Albumba meu boi. Em Pernambuco, o boi calemba. Já tinha ouvido falar desse boi calemba, Rubens? Ainda não, né? É recente, ele parece que eu estou enganado, em 2014 aí, desenvolveu o boi calemba aqui na região pernambucana. Pernambuco sempre gosta de se destacar, né, em relação a alguns festejos aí, como tem, né? No Ceará e no Espírito Santo, ao boi de reis, boi surubim e boi zumbi. Na Bahia, a festa do boi janeiro e boi estrela do mar. No Pará, Rondônia e Amazonas é o boi bumbá. No Pará e em Santa Catarina, o boi do mourão. E no Rio Grande do Sul é bumba. Né? Então nós temos vários nomes de festas, festejos aí, em homenagem justamente ao boi. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui, deu para a gente ter uma noção, uma ideia da coisa, e aí a gente vai seguindo nossa trajetória, nosso caminho. Pessoal, correção do exercício da semana passada, vamos lá. Quem foram os bandeirantes?
foram sertanistas. Se você vai ver também definições, sertanistas e bandeirantes praticamente a mesma coisa, que adentravam nos sertões do Brasil, as áreas que eram afastadas do litoral, que ainda não foram exploradas pelos portugueses, pelos europeus e assim por diante, em busca de riquezas, ouro, prata, pedras preciosas, etc. E índios para servirem de mão de obra escrava. Beleza, pessoal? Cite trechos do texto escrito pela historiadora Isabel Lustosa, em que reconhece a contribuição para o processo de interiorização do país e, ao mesmo tempo, esclarece os seus atos violentos contra a população indígena. Contribuições para o processo de interiorização do país. Lá, tirado daquele trechozinho, daquele texto que a gente leu, né? Foram tão ou mais importantes que os padres jesuítas. Quem que ele está falando? Os bandeirantes. Para que o mapa do Brasil se expandisse em todas as direções. Os bandeirantes foram fundamentais, por exemplo, para a existência e o progresso de São Paulo. Beleza, pessoal? Então esse é o parte do trecho onde vai justificar, né, a importância dos bandeirantes. Mas esclarece os seus atos violentos contra a população indígena. O esclarecimento dos atos violentos. A que custas? Ao sangue de quem que eles vão conquistar esse espaço aí territorial para o Brasil, né? Aí vem o trecho daquele texto que a gente viu, né? É justo que você me pergunte como é que pode ser benéfica a ação de homens que percorriam sertões, caçando índios para aprisioná-los e escravizá-los, usando de violência e muitas vezes de crueldade. Esse é um trecho que a gente tem lá. Então a gente retirou os trechos que vai justificar a ação benéfica e também vai criticar essa ação violenta dos bandeirantes. Prosseguindo, próxima correção. Vamos lá, pessoal. O monumento às bandeiras homenageia aqueles que nos massacraram. O que significa essa manifestação dita por liderança indígena? Significa uma crítica às ações dos bandeirantes de perseguição, caça e captura aos povos indígenas. Realmente, se você observar direitinho, é uma crítica. Beleza? O monumento às bandeiras e a homenagem a Borba Gato representa uma homenagem às populações negras e indígenas brasileiras? Não. Se a gente observar direitinho, claro que não. Povos que capturaram, que escravizaram os índios, usaram de crueldade, como foi dito nos textos, tudo mais, aquela coisa toda, claro que não iria ser uma homenagem às populações negras e à população indígena. Inclusive o Quilombo dos Palmares ele foi invadido, destruído, dominado, o Zumbi dos Palmares foi morto justamente por bandeirantes. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Pessoal, não vou deixar atividades aí para vocês essa semana, porque a gente já teve atividade de geografia e tudo mais, mas não se preocupe, não vai atrapalhar em nada, vai ser tudo tranquilo, tudo direitinho, tá certo, pessoal? Vou dar uma folguinha para vocês, pra gente começar. Fica como reflexão. Assista e reassista os vídeos, né? Fica como uma reflexão aí para a gente poder entender um pouquinho desse processo de expansão através da pecuária aí. Expansão do território brasileiro através da pecuária. Pessoal, fica essa mensagem para a gente. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Próximo slide. Nossos referenciais. Essas são as ideias que nós temos aí para vocês. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima semana. Valeu!